Shalom, queridos, paz e bem para todos. Após um longo período sem aulas gravadas, aqui estou eu novamente para que tenhamos um encontro muito proveitoso, muito agradável e que possamos aqui exortar e exercitar os nossos conhecimentos, a nossa capacidade mental. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante do ponto de vista da psicanálise. Como vocês sabem, eu sou psicólogo clínico, psicólogo psicanalista. Dentro da psicologia existem várias abordagens, como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, existe a Gestalt terapia, bioenergética, behaviorismo e tantas outras de igual valor. Lembrando que dentro de cada teoria existem, obviamente, divergências, existem pontos diferentes de interpretação de um mesmo acontecimento, por exemplo, e a gente vai explorar isso mais à frente no decorrer dos nossos estudos. Eu quero convidá-los que vocês, de forma muito atenta, né, reservem um período onde vocês estejam mais calmos, um período mais silencioso, onde não sejam incomodados, para se dedicar a este assunto. Afinal de contas, estamos falando aqui da mente humana, da do cuidado que devemos ter, né? Quantas vezes a gente se dedica, muitas vezes nem tanto, à saúde do corpo, a medicamentos, a melhoria da qualidade de vida, e esquecemos do básico, do principal, daquilo que deveria ser, em um primeiro momento, mais importante, não que esqueçamos as outras áreas, que é a saúde mental, né? Se a tua mente não está bem, teu corpo também não estará bem. Como dizia Freud, eh, quando cala-se a boca, fala-se os dedos, né? Então aquilo que a gente não consegue exprimir, não consegue colocar para fora, o nosso corpo fala. Inclusive, fala de forma muito, muito forte, muito evidente, muito contundente. Pessoas chegam a manifestar reações muito fortes no corpo. Descamamento da pele, perda de cabelo, feridas, chega a ficar em carne viva mesmo, né? Então veja a importância de estarmos bem com nós mesmos. Talvez você diga assim, professor, se você fosse dar um conselho, um primeiro passo para uma recuperação, para uma boa saúde mental, qual seria a sua dica? Qual seria o seu ensinamento a respeito disso? E a dica, ela é muito clara. Pare de mentir para você mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Não sei se vocês repararam, mas nós, seres humanos, temos o hábito de negar para nós mesmos. Negar aquele desejo, negar aquele impulso. Ora, você teme o teu próprio julgamento? Não seja sincero, diga, olha, eu não sei. Eu não sei porque eu fiz isso, se você não sabe, mas eu sei que não é correto, eu sei que não é por esse caminho, e aí você segue, entende? Pare de negar para si mesmo. E o tema de hoje tem muito a ver com isso. Mas eu vou falar uma coisa, inclusive, muito delicada, muito sensível, que envolve não só a mente humana, como a própria pele da pessoa, o próprio corpo da pessoa, que são as tatuagens. Longe aqui de qualquer julgamento de crença filosófica, religiosa, lembrando que na psicologia a gente não julga, tá? A gente analisa. Todo construto religioso, cultural, social, a gente deixa do lado de fora do nosso consultório, até porque são várias pessoas de várias crenças e filosofias que vão se consultar com a gente, né?
Então a gente tem que analisar o paciente dentro da demanda do paciente ou do cliente, como alguns gostam de falar, né? Então, claro, vocês sabem, eu sou judeu, pratico o judaísmo ortodoxo, mas tem muitas pessoas, e eu falo também para esse público, que encontram na Bíblia: não marcareis o vosso corpo, isso é proibido. Primeira coisa que nós precisamos entender é que aquele mandamento é para nós, judeus. Não é para todo mundo, não é para toda a humanidade. Como assim, professor? Então existe distinção? Sim, existem duas leis no mundo. Existe a lei de Noah, existe a Halahá, a lei judaica, ao qual nós judeus estamos submetidos, né? E o Ben Noah, o filho, o Abat Noah, a filha de Noah, estão sujeitos às leis noaicas, né, dos filhos de Noah, que é a lei que impera na humanidade, ainda que a humanidade não chame dessa forma, são todas as leis. Uma delas, inclusive a última e a sétima lei, diz instituir tribunais de justiça, que é o que a humanidade faz, né? Todo país tem suas cortes, seus tribunais de justiça, e seguem essas leis, né? Não matar, não roubar, enfim, vocês conhecem, são leis básicas da humanidade, né? E, obviamente, se você for entrar na questão espiritual da coisa, o ser humano ele não deveria fazer marcas no seu corpo. É justamente onde vai entrar aqui a psicanálise, tá? Eu sou psicanalista, eu não estou falando pela TCC, pelo behaviorismo, como eu disse, cada teoria vai ter sua abordagem, vai ter a sua perspectiva. E para a psicanálise, toda tatuagem, ela nasce de uma dor que não conseguiu ser exprimida, ou seja, a pessoa não conseguiu exprimir, falar, colocar para fora, expor, né? Tudo vem com X, que significa para fora, né? E essa pessoa, ela sentiu a necessidade, ela chegou ao ponto de ter que representar essa dor no seu próprio corpo, na sua própria pele. Então, daí a importância da terapia. Claro, muitas pessoas vão dizer que a tatuagem é uma arte, que é uma expressão, olha a palavra expressão aí de novo, né? Que é uma arte, que é uma forma de se expressar, e eu não estou dizendo que não possa ser, tá? Não estou dizendo que não possa ser uma, uma expressão, sim, é possível, mas que antes disso, antes dessa expressão, existe uma dor. Afinal de contas, quem em sã consciência, sem algum motivo é, mais psicológico da coisa, iria do nada assim dizer: olha, eu vou marcar meu corpo. Afinal de contas, alguém ignora que seja um processo doloroso, e nesse momento, nessa conversa, possivelmente muita gente está tendo resistência. Tem aquela pessoa que, talvez por achar que o que eu estou falando está em concordância com as suas crenças, com a sua religião, e está ansioso pelo que eu vou falar. E, de novo, é o que eu disse, vocês vão perceber que está acima disso. Não é uma crítica, não é uma construção religiosa, é psicanalítica, embora, obviamente, todos nós temos as nossas fés, temos as nossas crenças, temos as nossas. Somos sujeitos que estamos sujeitos a essas influências, né? Claro que eu vou me atentar à questão científica neste, neste shiur, nesta aula, e tem pessoas que já estão, neste momento, em negação, e negação faz parte da terapia. Não concordo com isso, que absurdo, porque obviamente ela está sendo confrontada com as suas dores, com as suas crenças, com aquilo que não conseguiu exprimir, né? Isso é normal, isso não é um julgamento, isso é uma análise. É perfeitamente normal que isso aconteça, tá? E pode ser que essa pessoa encerre aqui a escuta, e pode ser que um dia ela volte com outra perspectiva e diga: olha, faz sentido,
E também isso é normal, é o momento dela e tem que ser respeitado, tá. E aí eu vou falar aqui basicamente, pretendo falar basicamente quatro exemplos, pode ser que surja mais algum outro que eu me lembre, mas basicamente 4 exemplos. Eu encontrei algumas pessoas, umas foram por conversa, outras foram, observadas na internet, outras pessoas que eu vi no dia a dia, na rua mesmo, né. Eu vi uma mulher que ela, na internet, essa foi na internet, militar, ela é SEAL, é fuzileira das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, e ela gravou um vídeo onde ela estava indo numa casa de tatuagens, né, onde ela já tinha algumas papoulas, tatuadas na região da costela, da costela não, perdão, onde estaria o fígado, né, na região onde estaria o fígado, e ela foi fazer mais uma papoula nessa região, então a gente vai falar sobre isso também. Teve uma pessoa onde estava estagiando, como vocês sabem, ou se não sabem, fica sabendo agora, estou fazendo mais uma faculdade, né, colecionando aqui diplomas. Sou teólogo de formação, apesar de não exercer desde 2014, março de 2014. Tenho 2 mestrados, Teosofia e Logosofia, e também sou psicólogo, psicólogo clínico, psicanalista, como eu falei no começo. Estou cursando enfermagem, último período do curso de enfermagem, né, então até o final do ano, com a benevolência dos céus, estarei formado nessa área também. Desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, enfim, várias áreas, da minha formação. Então, eu estava no estágio em UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, e uma pessoa começou a conversar comigo que ela não tinha tatuagem, mas ela tem a vontade de fazer, e eu, sem adentrar nesse assunto que eu estou falando com vocês, simplesmente perguntei por quê. Ela disse que nunca gostou de tatuagem, mas tem sentido um desejo de fazer uma tatuagem, né? E aí é um prato cheio para a psicanálise, aonde ela citou esse desejo e ela disse: eu tenho vontade de tatuar no meu braço esquerdo, na região do punho, uma xícara de café. E o que é que isso significa? E eu, obviamente, como bom psicólogo, psicanalista, devolvi a pergunta e disse: o que isso significa para você? E aí ela disse: eu gosto da ideia do café, do que o café passa, e conforto. E aí eu disse, né: olha, é longe de mim a ideia que não, de forma nenhuma, porque as pessoas que são religiosas, ela pensa que a gente quer demover a pessoa, da ideia de fazer uma tatuagem. E não tem nada a ver, seja como judeu, seja como psicólogo, eu não tenho esse desejo. Na verdade, seria muito errado eu, como psicólogo, ter esse tipo de desejo, né? A partir do momento que a gente entende como funciona a mente humana e você não tem controle sobre o outro, e nem deveria, obviamente. Cada um é senhor de si. Mas eu disse para ela, eu disse: olha, para a psicanálise, eu ressalto aqui novamente, estou falando da psicanálise, mais especificamente freudiana. Existem outras psicanálises, né, perdão, a junguiana, a lacaniana e tantas outras, todas obviamente, herdeiras e discípulos de Freud, né. E eu disse para ela, eu disse: "Olha, para a psicanálise toda tatuagem apresenta uma dor". E ela disse: "Como assim? Fale mais". Eu disse: "Como é que tá a sua família? Quantos filhos você tem?". Ela disse: "3". "Como é que tá", ou foi um, não me lembro, acho que foi um ou 2, alguma coisa assim, alguns filhos. E eu disse: "Como é que tá a relação com o marido?". O marido já não para tanto em casa, trabalhando bastante, eh, quando chega em casa tá sempre cansado, não sai mais, não tem aquele momento de carinho, de trocas, e ela só ouvindo, né. "Os filhos são adolescentes?". Ela disse: "Não".
já não sai mais do quarto, né? Já não senta à mesa para comer, já não conversa tanto com a mãe, com o pai. E ela, com os olhos cada vez mais abertos, isso como você sabe? Eu disse, olha, seu desejo da tatuagem de querer fazer. O que é que representa uma xícara de café com a fumacinha saindo? Era a tatuagem que ela queria fazer. Momento em família, com fraternização, a refeição mais importante do dia, o café da manhã. E ela disse, oh, nossa, isso é realmente algo muito sério. E realmente é. É o desejo dela, e ainda mais a posição, o local onde ela quer fazer, porque tão importante quanto o símbolo, que é um construto da tatuagem em si, é também a posição, é o local onde a pessoa deseja fazer essa tatuagem, essa marca no corpo que não sai. E o que é que significa uma marca? Ser marcado, ser literalmente marcado. É algo que não se remove, é algo que não se altera. É, inclusive no passado, algo imposto a contragosto, sem a sua vontade, por um senhor, entre aspas, por alguém que dominava. Senhor significa isso, aquele que domina, aquele que comanda, e marcava ferro e fogo, como diz a pele de uma pessoa, e a pessoa era posse, era objeto de alguém. Então a marca, ainda que hoje em dia não exista, entre aspas, né, a questão da servidão, da escravidão, ela não deixa de ser uma marca. E aí é, ela ficou admirada por isso, mas veja o braço esquerdo onde ela queria fazer, no punho, perto da mão. O que é o braço? O braço é aquilo que permite que você alcance, que você faça, que você realize as suas ações. Para o ser humano é algo extremamente importante. Mas o braço esquerdo, ele é. E eu perguntei, né, se ela era canhota ou não. Ela disse que não, era destra. O braço esquerdo é o braço mais fraco. Ou seja, ela se considera, de certa forma, limitada. Ela não consegue alcançar os desejos que ela queria. E perto da mão, que é o que realiza, né, através da mão. Então, lá no punho, perto da mão esquerda, representando esse desejo de uma melhor conexão com a família, de um tempo de qualidade com a família. E não para aí, né? Vocês vão ver no decorrer desta aula que tudo isso está ligado, está entrelaçado, não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente um devaneio, digamos assim, de alguém que acha que isso está ligado, correlacionado. Não é um achismo. Fato. Bom, antes da gente continuar, eu disse que ia falar aqui de 4 exemplos, né? Também tem o coelho na costela. Eu vi uma pessoa que andava com a blusa com aquele decote nas laterais, né? E a costela dela ficou evidente e tinha um desenho de um coelho, da cabeça de um coelho, para ser mais específico, desenhado bem em cima da região da costela. Também de uma pessoa que eu vi uma âncora enorme nas costas. E aí a gente vai entender um pouco desses significados. Mas antes disso, a gente precisa entender, né? Vamos falar agora do coelho na costela, vamos dar andamento. A gente precisa entender o que significa costela para a psicanálise. E ela é uma questão totalmente simbólica. Antes a gente precisa entender o que é o consciente e o inconsciente coletivo dos povos. É aquilo que faz parte das nações. E aí pode haver algumas pequenas variações, né? A depender da cultura. Por exemplo, se é no Oriente Médio tem uma interpretação, se é aqui no Ocidente tem outra interpretação. Se é os povos do Pacífico vai ter uma interpretação já um pouco diferenciada. Se é brasileira, latina também, né? A gente tem que analisar no contexto, mas todos os povos têm um consciente e têm um inconsciente coletivo,
dos povos. Por exemplo, aquilo que é inconsciente coletivo dos povos é aquilo que rege inconscientemente, e muitas vezes a pessoa não se dá conta. Aquele julgamento, aquele pré-julgamento já estabelecido que vem daquela sociedade, pode ser um machismo, por exemplo. Isso aqui é machismo. É um inconsciente, faz parte daquela sociedade, entende? E aqui eu não estou entrando na questão se é bom ou se é ruim, eu estou dizendo que ele existe, tá? E existe aquilo que é consciente mesmo, que as pessoas têm consciência, a sociedade tem consciência daqueles padrões. Como eu falei no começo, por exemplo, a religião, que aqui no Ocidente impera o cristianismo. Então, por muito tempo no cristianismo, também tinha a ideia, por se dizer uma religião judaico-cristã, que não é para marcar o corpo, que não é para fazer, né? Mas sem dar explicações, era simplesmente o não pode, é simplesmente o tá na Bíblia, né? E na verdade, religiosamente falando, o ser humano é o único ser que pode tomar a decisão, inclusive, de descumprir. Isso é uma prerrogativa do ser humano, né? Mas não vamos entrar nessa questão agora, porque aí a gente entra na questão mais da espiritualidade, tá bom? Vamos nos ater às questões aqui da ciência. Então, a costela é uma perspectiva muito simbólica. Ela tem uma simbologia justamente desse consciente coletivo dos povos, que é principalmente o Éden, né? Está relacionado à crença na Bíblia, né, de que Deus fez o homem dormir e tirou dele a mulher. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, para a psicanálise, a costela ela não é vista em seu sentido anatômico literal, né? A costela que está ali para proteger os órgãos e coisa assim. Enfim, perdão. Mas como um símbolo carregado aí de significados profundos, remetendo a mitos, narrativas fundadoras e conceitos psicanalíticos essenciais. A interpretação intrínseca ligada à história da humanidade e ao desenvolvimento do indivíduo. Como eu falei, a questão religiosa, a questão do tirar da costela, que vem aí o que é uma origem mítica e também uma questão da alteridade. Então, nesse sentido, o significado mais proeminente da costela na psicanálise deriva diretamente do mito da criação de Eva, ou seja, o feminino, a mulher, a partir da costela de Adão, que está presente no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né, Bereshit em hebraico. Essa narrativa é fundamental para a compreensão de alguns pontos. A primeira que a gente tem que se debruçar é justamente a origem do outro e da alteridade. Ou seja, a costela ela simboliza o nascimento de outro. Ou seja, já existia um predecessor, já existia o algo antes. E agora vem um outro. E esse outro é a figura feminina. E eu estou falando de uma mulher que tem um coelho, a cabeça de um coelho, tatuada na região, exatamente, imediatamente acima da costela. Então, com ela, com essa origem, com essa alteridade, vem a introdução, ou seja, a alteridade na vida do homem. Alteridade aqui significa alterar. Ou seja, existia um ser, estamos falando aqui de mito, de um exemplo, de um consciente coletivo dos povos. Existia um homem, nasce um outro ser feminino, e obviamente se é um outro ser ele é diferente, que traz alteridade, que traz alteração na vida do homem. E não se trata apenas de uma diferença biológica, mas da emergência de um ser distinto com sua própria subjetividade, desejos e formas de estar no mundo. Que é isso que muitos homens, infelizmente, não compreendem.
Na verdade, querem uma mulher que mais se parece com eles mesmos, né? Com ele de calças. E isso não é possível. É um outro ser, com subjetividades, desejos, formas de pensar, de agir, né? E isso também, que tanto Freud falava, está relacionado à constituição do sujeito e à castração. A extração, o tirar da costela, pode ser interpretada como um ato de separação, né, ó, separar o homem da mulher, ou ainda mais castração simbólica. E quem está sendo castrado aqui, né? Aquele que perdeu. Para o sujeito masculino, a mulher, a costela, representa aquilo que foi retirado, aquilo que falta, mas que é fundamental para a completude e a busca do desejo. Essa falta é inerente à condição humana e impulsiona a busca pelo outro. A relação entre os gêneros, masculino e feminino, nesta narrativa da costela, também estabelece uma base para a compreensão das dinâmicas de relacionamento entre os gêneros. Ou seja, a mulher, embora derivada do homem neste mito, é apresentada como essencial e complementar, gerando uma complexa interdependência e a eterna busca pelo encontro com o outro. Então, não é que há uma superioridade, mas há uma necessidade onde a mulher busca o homem e o homem busca a mulher. Ela é complexa. E aí nós entramos na questão da costela como a representação da falta e do desejo. Lembrando, estamos falando aqui sobre a mulher que tem a cabeça de um coelho tatuada por cima, na região das costelas. Além da perspectiva mítica, a costela pode ser associada a outros conceitos psicanalíticos. Vamos abordar aqui 3 deles. O primeiro é a falta estrutural. Em um sentido mais amplo, a costela pode simbolizar a falta constitutiva do ser humano. A psicanálise postula que o sujeito é sempre marcado por uma falta, um vazio que o impulsiona a desejar e a buscar preenchimento, e a costela seria uma metáfora para essa porção que falta e que gera o desejo insaciável. Acho que nesse ponto vocês começam a associar, né? Lembra a tatuagem, costela, coelho? Desejo insaciável. Daqui a pouco a gente vai chegar no todo, na interpretação do que significa essa tatuagem. O objeto perdido é o segundo ponto. A extração da costela remete à ideia de um objeto perdido que nunca será completamente recuperado. Essa perda primordial, seja ela a fusão com a mãe na fase inicial da vida, ou a idealização de um estado de plenitude, é o motor do desejo e da busca por substitutos. E agora, o terceiro e último ponto dessa análise, dentro do que é a representação da falta e do desejo, é a identificação e o espelhamento. A relação com a costela, ou seja, o outro, né? Não é uma mera costela, lembra do que eu falei? Estamos falando de outra pessoa. Estamos falando da busca, do desejo pelo outro. Costela aqui é só um exemplo. É crucial para a formação da identidade. A relação com o outro é crucial para a formação da identidade, através do espelhamento e da identificação com o outro. O sujeito constrói sua própria imagem e sua, obviamente, subjetividade. Então é através do espelhamento, através da cópia, é através do observar, é através do identificar-se com o outro que nós, enquanto sujeito, construímos a nossa própria imagem e subjetividade. Ou seja, na psicanálise, a costela transcende o meramente físico para se tornar um potente símbolo da alteridade, da falta, do desejo e das complexas dinâmicas que moldam as relações humanas e a constituição do sujeito.
ela nos convida a refletir sobre o que nos completa e o que nos falta, e como essa dualidade impulsiona nossa jornada psíquica. E agora vamos adentrar um pouco mais ao símbolo, ou seja, o coelho, a tatuagem em si, né? Ah, na psicanálise, uma tatuagem de coelho na costela não teria um significado fixo, ou seja, não é sempre aquilo ali. Mas ela precisa ser interpretada a partir da combinação dos dois símbolos e do contexto da pessoa que a fez. No caso, eu não tenho o contexto, eu não conheço a pessoa. Como eu disse, chamou a atenção por ela estar na rua, e ela usava aquelas roupas que tem um decote lateral, digamos assim, né? Que a parte lateral da pessoa ela fica exposta, ela fica aberta, e aí eu vi justamente na região da costela da pessoa essa cabecinha do coelho desenhada justamente ali em cima, posicionada nas costelas, tá? E aí, o que significa essa fusão entre o coelho e a costela? A gente entendeu agora o que é a costela e nós vamos entender o que é o coelho. O coelho, ele é um símbolo de vitalidade e desejo. Todos nós sabemos disso, né? O coelho, ele tem relações sexuais várias vezes, ele gera vários filhotes, ele tem uma pulsão, uma compulsão sexual, na verdade. Então ele está relacionado à vitalidade, no sentido de gerar vida, né? Vários coelhinhos. E também o desejo, né? Então ele é um símbolo, um dos símbolos universais da fertilidade, da proliferação e da vitalidade. Então, na psicanálise, ele está relacionado a pulsões, ou seja, representa a força bruta e instintiva da vida, a pulsão no seu estado mais puro e prolífico, está ligado ao id, né, que é a parte mais corporal, mais animal, mais ao desejo, e também a parte inconsciente da nossa psique, que é o reservatório dos desejos e impulsos mais primários, especialmente o mais forte deles, o sexual. E também representa o desejo incontido. A rápida reprodução do coelho simboliza o desejo que é difícil de conter. Um impulso que busca constantemente a sua satisfação e realização. Também representa a vulnerabilidade. Por outro lado, o coelho é também uma criatura de presa, né? Existe uma caça, existe uma cadeia animal, ele está ali no nível hierárquico, né, das presas, o que pode representar a vulnerabilidade do sujeito diante de seus próprios desejos ou do mundo externo. Então vamos ver a síntese, né? Vamos juntar esses símbolos, a tatuagem do coelho, a costela, e ao unir a simbologia do coelho com a costela, a tatuagem ela vai ganhar um novo e potente significado. A costela, como vimos, representa a falta e o lugar onde o outro foi retirado, impulsionando a busca por completude, ou seja, essa pessoa do sexo feminino, ela busca um parceiro, ela busca uma completude, e como eu citei no começo, toda tatuagem ela é oriunda, ela se inicia através de uma dor que a pessoa não consegue exprimir. Então, possivelmente, essa pessoa alguém poderia dizer, será que está relacionado com a mãe? Nesse caso, não. Porque, como tem o coelho ele é uma pulsão sexual, uma questão de vitalidade, como a gente viu, então possivelmente essa pessoa está relacionada à busca de um parceiro. Né? E, como eu ia dizendo, é aquilo que falta, é o lugar de outro, impulsionado pela busca por completude, por ser completa, por se sentir pertencente a outro.
E também ela é uma representação externa de um desejo intenso e visceral por um parceiro, por um filho, por uma conexão que preenche a falta fundamental. O coelho aqui, o desejo, está marcado no exato ponto que simboliza a carência e a busca por plenitude. A proclamação da própria vitalidade. A pessoa pode estar afirmando e integrando em sua própria identidade a sua capacidade de gerar vida, seja no sentido literal, ter filhos, ou no sentido criativo e existencial, produzir, criar, se relacionar intensamente. É um sinal de que a pessoa abraça a sua própria força vital. A marca do desejo inconsciente, no caso a tatuagem, sendo uma marca permanente, que é isso que marca significa, pode ser a externalização de um desejo inconsciente que a pessoa quer reconhecer e aceitar. O coelho que vive em tocas, simbolizando o inconsciente, é trazido à luz e fixado no lugar que simboliza a essência de sua busca. Não obstante, a pessoa ela anda com uma roupa que permite que essa tatuagem seja vista. Ou seja, inconscientemente, que geralmente, como se trata de uma dor, geralmente a pessoa não está consciente do porquê ela escolheu aquela tatuagem. Entendam, as pessoas não escolhem a tatuagem porque achou bonita, porque chegou lá e escolheu aleatoriamente. Ela pensa que aconteceu dessa forma. Mas o inconsciente dela quer se expressar, quer falar algo que ela conscientemente não consegue entender. E é por isso que ela escolhe aquela tatuagem. E nem sempre é a tatuagem que vai exprimir totalmente essa dor. Às vezes, em parte, ela olha lá, é o que tem ali dentro, ou ela tem uma ideia e diz, não, eu gostaria, ela vê alguma coisa, não, eu gostaria de tal coisa, mas de tal e tal forma. E ela consegue exprimir essa dor. Mas se ela meramente escolhe aquela que está ali no catálogo, que simboliza uma parte dessa dor, possivelmente ela vai voltar e vai fazer uma segunda, uma terceira. E na verdade, quanto mais traumas, quanto mais dores ela tiver em relação àquilo ali, possivelmente ela vai voltar e vai fazer tatuagens relacionadas àquela dor. Na verdade, aos resistentes à ideia que eu estou transmitindo agora nesse momento, pode ser que vocês façam uma reflexão diante do que eu estou falando e vocês vão perceber, aqueles que têm tatuagem, ou aqueles que, vez ou outra, quase fizeram uma, vocês vão perceber que todas as vezes que você decidiu fazer uma tatuagem foi após um grande evento. Te marcou, te gerou uma dor, uma angústia, uma aflição. E talvez você não fez porque você conseguiu lidar com aquilo. Seja falando com um amigo, seja procurando uma terapia, seja porque você conseguiu ser resiliente, né, e desenvolveu hábitos como, sei lá, caminhada, escalada, pular de paraquedas, né? Então, tudo isso está relacionado. Mas a tatuagem, ela é isso, ela é aquilo que você não conseguiu expor. Aquilo que você não conseguiu expor em palavras, em ações, em atos. E aí houve uma necessidade de marcar o corpo. Talvez aí para os religiosos, para os espiritualistas, comecem a entender porque a Bíblia ela diz não fareis marcas no vosso corpo. O que ela está querendo dizer é encontre formas mais saudáveis aqui sem entrar no julgamento das pessoas que fizeram, de forma nenhuma, todos merecem respeito, de dizer, olha, não é a melhor forma, não é a forma mais correta de você lidar com essa dor, né? E nós precisamos entender que antigamente a tatuagem, hoje ainda é uma agressão, mas era uma agressão muito mais forte, muito mais contundente. Se você pesquisar os processos de marcar o corpo, né, de fazer as tatuagens de antigamente, eram desde de queimar o corpo, chegando a níveis ali muitas vezes de queimadura até segundo grau, né? Ou processos que poderiam inclusive levar à morte, a um trauma
mais evidente. Então, muitas tatuagens, inclusive, eram feitas após a morte de um parente, de um pai, de uma mãe, de uma irmã querida, de uma esposa. E a humanidade vivia um tempo que as pessoas não viviam muito. Onde a pessoa que casava hoje, que já não se casa, né, com 20 anos, 25 anos, era velho. Porque o idoso, entre aspas, de 30 a 33 anos, era considerado velho, era idoso naquela época. Ser idoso era. Alexandre o Grande, salvo engano, faleceu com 36 anos, e ele era considerado idoso para aquela época, porque não se vivia muito. É muito raro alguém chegar a viver 40 anos, por exemplo. Por isso que antigamente se casava cedo, a moça se casava com 15, 16 anos, o rapaz com 17, 18, porque se vivia pouco. 17, 18 anos era metade da vida daquela época. E aí imagina num tempo onde existia muita fome, muita guerra, muitas doenças sem remédios, a quantidade de pessoas que o pai, a mãe, os parentes, a esposa, o marido morriam jovens. E você imagina não só um, muitas vezes na família, dois, três, quatro, cinco casos de pessoas, e essas pessoas não sabiam exprimir a sua dor, além de outras formas que não marcando o seu corpo. Então, estudamos aqui extenuantemente um exemplo, que foi o caso do coelho na costela e também da xícara de café, o segundo exemplo, né? E agora eu quero falar de um bem interessante, que foi o caso da papoula. Como eu disse, né? Está viva e exerce a função, uma fuzileira naval das Forças Especiais dos Fuzileiros Navais lá dos Estados Unidos, chamados de SEAL, né? Onde ela gravou um vídeo na internet, obviamente em inglês, e ela ia na tatuadora fazer mais uma papoula na região do fígado, onde fica o fígado, né? Na, na- no seu ventre, posicionado na região do fígado. E eu mandei uma mensagem, eu perguntei para a pessoa o porquê que ela escolheu aquilo ali. E ela, ao contrário da maioria das pessoas, pelo menos foi o que eu percebi, ela tinha consciência do significado da tatuagem. Ela respondeu para mim porque eu matei muitas pessoas nas minhas missões. Mas como assim, professor? O que é que a papoula tem a ver com matar, com morte? Eu não sei se vocês sabem, mas a papoula, principalmente quem gosta de séries antigas, séries históricas, né? A papoula ela foi muito usada no passado como anestésico. Então, para tirar a dor, para fazer a pessoa dormir, ela tem um efeito alucinógeno, né? Ou seja, fugir da realidade. Ela também serve para matar. Altas doses da papoula concentrada levava a pessoa à morte. Era uma das formas que antigamente se envenenava, digamos assim, a pessoa, né? Tirava a pessoa desse mundo com a papoula. Então era uma medicina multiuso, digamos assim. Ela servia para essas funções, né? Então veja que ela reúne todas as características dentro da psicanálise para querer fazer essa tatuagem da papoula. Vamos dizer assim, né? A papoula não cresce em árvore, mas vamos dizer, ela tinha a estrutura, né? Como se fosse o caniço, ela já tinha lá umas 4 papoulas e ela estava fazendo mais uma, quinta. E aí você vai dizer, poxa, mas e o fígado? O senhor falou que a questão não só a imagem, mas também a colocação, a parte onde está colocada a tatuagem, ela é muito importante. Exato. Ela é militar. E o que é que a gente diz no popular? O que é que significa o fígado, né? Quando a pessoa agiu com o fígado, reagiu, falou com o fígado, ou seja, que a pessoa não parou para pensar, que a pessoa não parou para raciocinar, que ela agiu por impulso. E o que é que o militar ele é treinado para fazer? Obedecer, seguir ordens.
e não ficar questionando o tempo todo. Ele não é político, né? Ele não vai ficar questionando cada decisão até chegar na ação. Ele recebe a ordem e ele executa a ordem. E aí ela faz a tatuagem de uma papoula que cada vez mais vai aumentando, né? Na medida que ela mata, na medida que ela cumpre as missões, na medida que isso é doloroso para ela. E a papoula é essa simbologia, como eu falei para vocês. Simbologia do querer fugir da realidade, de entorpecer, está relacionado à morte, está relacionado também à medicina, à dosagem entre um e o outro, né? Outra questão que eu vi foi justamente uma âncora enorme nas costas de uma pessoa certa vez, onde a âncora ela representa estabilidade. É a âncora ela que segura o navio, impede dele ficar se movimentando no mar. Está relacionado à profundidade do inconsciente da pessoa, busca por segurança, por estabilidade, né? Então, todas essas simbologias, elas estão relacionadas ao inconsciente da pessoa. O que eu quero transmitir com esse shiur, com esta aula? De forma nenhuma é julgamento, de forma nenhuma é uma crítica, muito pelo contrário, é um acolhimento. É para que você, como ser humano, tome suas decisões inconscientes. Agora você sabe o desejo da marca corporal, na verdade, é uma dor, é uma angústia, um sofrimento que você não está conseguindo exprimir da melhor forma. E quantas vezes você já pensou em fazer, algumas pessoas, né, e não fizeram? E aí, e as que já fizeram também já passaram por isso, porque a dor, ela se tornou tão insuportável que a pessoa finalmente foi lá e fez. E tem pessoas que vivem no estado de dor constante, já marcam seu corpo muito, de alterações da sua própria psique, né? De novo, como eu disse lá no começo, tem pessoas que falam, é uma expressão de arte, e pode ser que seja, pode ser que tenha pessoas que realmente vejam isso como um conceito conceitual da arte, né? Mas para pensar, tem pessoas que utilizam isso como uma negação. Ah, é uma arte, é isso, aquilo. Sim, uma arte que você esconde. Tem gente que faz a tatuagem e esconde. Uma arte que, se a pessoa ficar olhando, você fica irritada, que a pessoa tá olhando para a sua tatuagem. Uma arte que muitas vezes a pessoa não consegue discernir o que é. A maioria das tatuagens, você olha e você não consegue entender o que é a tatuagem. É um borrão, é uma mancha. Será que antes de ser uma arte ou qualquer outra, não no sentido pejorativo, mas qualquer desculpa, qualquer explicação que você der a respeito dessa tatuagem, não é uma dor mascarada, não é uma angústia, não é um sofrimento? Parem para pensar, raciocinem a respeito desta questão, tá bem? Queridos, gratidão por ficarem até aqui, por aprendermos um pouco mais nas questões humanas, né, na questão psicológica da coisa. Eu amo, eu sou apaixonado pela psicologia. Agradeço a todos vocês. Esse shiur, todos os outros que virão, passam agora a ter créditos de agradecimento às pessoas que têm suportado este projeto de conhecimento, seja espiritual, seja científico. Agradeço ao meu querido, estimado irmão André Ramos, o Deco. Inclusive ele é compositor, tem várias músicas. Vou deixar o canal dele aqui, os créditos. Deem uma olhada, são músicas de autoria dele, né? De louvor ao Criador, bendito seja. Ao meu querido irmão Yehohaná, tem um canal no Telegram de estudos judaicos, também vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser entrar no canal dele, no grupo de estudos dele. Com certeza serão muito bem-vindos.
ao meu querido amigo, irmão, doutor Daniel. É um prazer imenso tê-lo conhecido. A esposa dele também manda lembranças. Ah, e outras pessoas que eu deixarei aqui o crédito, tá? Minha querida Johanna, a companheira. Também há várias pessoas que fizeram doações em vários momentos específicos para a melhoria desse canal, seja com doação de microfone, seja com doações financeiras. Inclusive, quem quiser ter o seu nome aqui também no Shior como doador, para que as pessoas sejam alcançadas e tenham melhoria na qualidade de vida, tenham melhorias espirituais, deixar o meu Pix aqui embaixo. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá? Não se constranjam, eu tenho um pouco no momento que eu posso ajudar. Ajuda bastante, inclusive está no meu nome secular, tá? Não estranhem ao ver, não é o nome que eu fui registrado. Tô resolvendo essa questão na justiça aí para mudar pela identidade judaica, né? É, a gente acaba adquirindo outras documentações e eu gostaria de permanecer com os dois nomes justamente para evitar essas variações, né? Então, deixarei o Pix aqui abaixo. Quem quiser fazer doação, agradeço bastante. Compartilhem com seus amigos, familiares, com pessoas que vocês acham que é interessante, tem abertura para o conhecimento. E caso queiram, todos aqueles que fizerem a doação também vão ter o nome registrado nos próximos shiurim, nos próximos estudos aqui, como doadores, como pessoas que ajudaram bastante esses projetos, tá? Quem quiser também encomendar um shiur específico para algum parente que se foi, para elevação da alma de alguém, ou mesmo para alguém que está doente, para que isso seja meritório no reino espiritual, que essa pessoa alcance alguma cura, me procura no privado, manda uma mensagem, inclusive é o mesmo e-mail da chave Pix, e terá um nome, terá, melhor ainda do que ter um nome, terá um shiur dedicado especialmente para a elevação, para a cura da alma da pessoa escolhida. Paz e bem para todos, gratidão a todos, Shavua Tov, uma boa semana, uma semana bem configurada para todos vocês.